pessoal. Hoje nós abordaremos sobre o termo ergonomia, que basicamente leva em consideração o bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho. E a empresa que a gente utilizou para servir como base nessa pesquisa foi a empresa Marcoboni. Bom, a ergonomia ele foi criado num contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, na qual levou em consideração a eficiência dos soldados no campo de batalha, com a redução no número de lesões e também na adaptação dos equipamentos utilizados durante a guerra. E segundo a Associação Internacional de Ergonomia, esse termo ele é uma relação entre os seres humanos e os elementos de um sistema. Então, resumindo, esse termo, ele no ambiente de trabalho, ele ajuda a ter atividades mais seguras, mais confortáveis e também mais produtivas para os colaboradores. A ergonomia tem como objetivo cuidar da saúde e da segurança dos colaboradores, aumentando a produtividade dentro da empresa, melhorando a satisfação dos colaboradores e também reduzindo o cansaço físico. Quando é ajustado o monitor ou as cadeiras, isso já é um exemplo de ergonomia, pois evita dores e lesões aos colaboradores. No passado, era bastante comum que os trabalhadores trabalhassem por muitas horas, sem pausa e sem alternância de funções. Hoje em dia, com a evolução da ergonomia, já é comum que haja pausas e também ajustes e alternância entre as funções, para que não fique muito cansado e para que também melhore a satisfação do colaborador. Agora, vamos destacar os pontos importantes da ergonomia. Entre os pontos mais importantes da ergonomia está o uso de cadeiras com apoios de lombar, que ajudam a manter a postura correta. Além dessas cadeiras, é importante também destacarmos a iluminação, que ela precisa ser adequada para que não force a visão. Aqui na Marcoboni, por exemplo, algumas melhorias ainda são necessárias em alguns pontos de luz nos escritórios. Também irei falar sobre a ergonomia e a produtividade e qual é a relação entre uma e a outra. Quando trabalhamos com conforto, nossa produtividade aumenta. Por um exemplo, um colaborador com dor ou algum desconforto, ele se distrai mais e tende a render menos. A ergonomia ela ajuda a manter esse foco e o ritmo. Além de reduzir afastamentos por problemas físicos, é uma solução simples, mas com grande impacto. Boa noite, eu vou falar sobre um caso real na empresa Marcoboni. No início do ano foram percebidos que as cadeiras estavam danificadas, algumas com o apoio de costas quebrado, fazendo com que houvesse um desconforto para os funcionários durante o expediente. Visto isso, a segurança do trabalho agiu, então foram trocadas todas as cadeiras, o que trouxe mais conforto e melhorou o ambiente de trabalho. Bom, algumas aplicações da ergonomia em um escritório pode ser a tela do computador, que deve estar na altura dos olhos, o mouse e o teclado devem estar bem localizados para que não haja tanto esforço com o ombro, e é importante que o ambiente esteja sempre limpo e organizado e que haja pausas rápidas para alongamento. Todos esses detalhes fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Bom, boa noite. Agora eu vou falar a conclusão e encerramento. A ergonomia é um investimento que beneficia tanto os colaboradores quanto a própria empresa em si. Ela garante mais saúde, segurança, eficiência no ambiente de trabalho. E para mim, que sou da área da segurança do trabalho, a gente sabe que é bem importante e que essas pequenas mudanças, como ajuste na postura ou nos equipamentos, elas podem trazer grandes resultados. E por isso que cuidar da ergonomia é cuidar de pessoas e também da eficiência do ambiente de trabalho, do cuidado com o colaborador. A gente sabe que esse investimento ele é um investimento que traz benefícios, como o próprio eu já disse, que vai beneficiar não só a empresa, como os colaboradores. E para encerramento, essa foi a nossa apresentação sobre ergonomia em ambiente de escritório, que trouxe alguns conceitos e alguns pontos e objetivos da nossa realidade da empresa da Marcoboni, e agradecemos a atenção.